Pais de crianças e adolescentes com deficiência não visível pedem mais respeito no transporte público. O filho da Cleane tem autismo. Utilizar o transporte público nunca foi fácil. Eu pedi ao motorista que abrisse a porta do meio. Ele foi muito compreensivo quando eu expliquei, que a situação do meu filho não teria condições de passar na roleta, e ele foi. A pessoa que estava do lado, entendeu, começou a questionar por que eu estava sentando na prioridade. Então, assim, só o preconceito em si dela ter falado me incomodou bastante, entendeu? Eu falei com ela, olha, o meu filho é autista, tá? Então, assim, eu não tenho obrigação de te comunicar que ele tem alguma deficiência. Muitas vezes falta a empatia das pessoas, o conhecimento. A Valdineia é mãe da Ana Laura, que tem deficiência intelectual. Quantas histórias de desrespeito e constrangimentos. Às vezes a gente não consegue sentar numa cadeira prioritária por não ter, como se fala, a pessoa não saber que aquela criança tem direito e ela tem uma deficiência. A moça foi super mal educada comigo e com minha mãe. Ela fez o seguinte, falou pra minha mãe assim, tira ela daí pra eu sentar. Aí eu ia sair do lugar para dar para ela. Aí minha mãe perguntou, você tem carteirinha? Ela também tem. Não gostei. Por quê? Porque seria muita grosseria para as crianças especiais e para mim. Para essas mães, o acesso ao transporte público com os filhos com deficiências não visíveis virou motivo de luta. Elas pedem mais respeito e conscientização. São crianças que elas se desregulam muito fácil, elas têm uma situação específica que precisam estar nos seus assentos junto com suas acompanhantes mulheres, que geralmente são as mães que carregam para as terapias e tudo. E muitas das vezes a sociedade, os passageiros não respeitam esse direito. Por quê? Porque olha para aquela criança e fala, ele não tem a deficiência e não cede o lugar. E muitas das vezes, quando não quer ceder, ainda violentam essas mulheres e essas crianças, trazendo muitas das vezes até agressão física. Então isso é muito importante. A questão dessa campanha, ela é muito importante para essa conscientização da nossa sociedade capixaba. A reivindicação das mães resultou na campanha Nossa Compreensão é que precisa ser visível, da CETURB e da GVBus. Hoje os trabalhadores, a partir de hoje, eles vão ter uma aula aqui, logo em seguida a apresentação da campanha, mas depois eles vão ser conscientizados frequentemente nas garagens, como parte de um treinamento, para que eles possam identificar essas pessoas com as deficiências não visíveis, identificar como é que elas se comportam e saber se ela realmente pode usar um assento na parte dianteira do carro, se ela vai ter uma preferência de assento, e tudo isso é até mesmo para evitar conflitos dentro do ônibus. Motoristas, cobradores e fiscais do sistema Transcol participaram de uma palestra sobre o tema nesta terça-feira. O Osiel reconhece a importância de chamar atenção para o assunto. É um direito deles, E muita gente não quer ceder o direito. Mas só com esse debate sim que a pessoa cede, É sobre inclusão, gentileza e empatia. Para eles terem mais paciência. É isso, só isso que eles precisam. Cresceu o número de maus tratos contra crianças e adolescentes aqui no Espírito Santo. Em 2021, 211 crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram vítimas de maus tratos no Espírito Santo. Em 2020, foram 199 registros. No país, no ano passado, foram 20 mil casos, um aumento de pouco mais de 21% em relação ao ano anterior. Os números foram divulgados nesta terça-feira pelo Anuário de Segurança Pública. De maus tratos, ele está previsto no artigo 136 do Código Penal. É qualquer atitude que submeta a criança ou adolescente a intenso sofrimento físico e psicológico, como, por exemplo, privar essa criança ou adolescente à alimentação, aos cuidados básicos de saúde, à educação. Nas idades entre 0 e 9 anos, a maior parte das vítimas de maus tratos são meninos. Já entre 10 e 17 anos, a situação se inverte e as meninas sofrem mais com esse tipo de violência. 81% dos crimes aconteceram nas casas das vítimas.
Nos primeiros 6 meses de 2022, as agressões físicas com crianças abaixo de 10 anos têm aumentado muito. Exemplo disso é recente aí, esse mês nós atendemos 3 crianças, uma de 3, 4 e de 6 anos que foram agredidas fisicamente pelo genitor. Esse conselheiro tutelar afirma que muitos casos que ocorreram durante o período de isolamento em função da pandemia, principalmente durante a suspensão das aulas, estão sendo denunciados agora. Durante a pandemia não teve um motivo forte, não teve aula. Então as crianças ficaram isoladas, ficaram em casa. E isso é um perfil, é um prato cheio para os abusadores e os agressores. Então, assim, o período pós-pandemia que está sendo preocupante, porque as crianças, elas têm relatado, tem pego casos ultimamente aí de crianças que relatou que o que aconteceu com ela em 2020. Especialistas sempre alertam: denunciar é o melhor caminho, uma forma de proteger as vítimas. Quem denuncia não precisa se identificar. A Polícia Civil, ela reforça muito a importância da denúncia, porque a gente acaba vendo ao longo das investigações ou do inquérito policial que ou um familiar, ou um vizinho, ou a escola sabe que aquela criança está sofrendo maus tratos dentro do seu próprio lar, né? E acaba deixando, achando que não pode fazer a denúncia ou que não deve, e a gente reforça essa importância da denúncia, essa importância de chegar até nós, chegar até a delegacia, né, chegar até a Polícia Civil, para a gente averiguar aquela situação, não deixar as crianças e os adolescentes expostos, né, a esse intenso sofrimento físico e até psicológico, né, que vai afetar essa criança e esse adolescente no futuro. As denúncias de maus tratos são recebidas pelo Disque 100 e o 181, pelos conselhos tutelares dos municípios e também pelas delegacias de proteção à criança e ao adolescente. E é importante denunciar, por isso, se você desconfia de alguma coisa, não fique calado. De volta com o Jornal da TV Vitória, e na reportagem de agora, você vai ver que o cenário da economia capixaba é favorável para investimentos em tecnologia. De um lado, uma necessidade identificada entre os consumidores. No outro, a solução. A ligação entre eles, tecnologia. Seja qual for a empresa, inovar passou a ser uma estratégia. Não apenas as empresas tradicionais, que têm mais recursos, também investindo em inovação, mas aquelas também tradicionais que não investiam, passando a criar seus próprios modelos de aproximação do mercado, trabalhando com startups. No ano passado, mais de 90 mil empresas foram abertas no Espírito Santo, um crescimento de quase 15% em relação a 2020. Abrir empresas nem sempre foi fácil. Mas, atualmente, alguns fatores contribuem, como, por exemplo, a redução da burocracia e maior acesso ao crédito. O Espírito Santo tem um dos maiores fundos de investimento do Brasil para atração de negócios com potencial inovador. O chamado Fundo Soberano reúne recursos da exploração do petróleo para aplicar dinheiro em empresas locais que trabalham com inovação e tecnologia, as chamadas startups. O plano é investir em empreendedores com boas ideias, com bons projetos de tecnologia, principalmente tecnologia digital. Esses empreendedores naturalmente vão criar negócios, esses negócios vão empregar mão de obra, ou seja, vão empregar pessoas numa nova indústria, numa nova economia. De olho no mundo da inovação, estreia no dia 9 de julho a segunda temporada do reality show Espírito Startups. 9 empresas capixabas das mais diversas áreas disputam o prêmio de R$500 milhão para fazer o negócio decolar. 2 são comandadas por mulheres. A mulher, ela normalmente, empreendedora, ela começa o negócio administrando vida pessoal, rotinas, estudo. E se a gente puder contribuir para esse impulsionamento através de educação e oportunidades e visibilidade, talvez a gente mude um pouco esse cenário quando a gente fala de futuro. Durante as gravações do programa, uma certeza: a disputa não vai ser fácil, até mesmo para os jurados. A gente está vendo um nível
de ideias, um nível de projetos muito alto, né? Obviamente não é fácil vir aqui, não é fácil estar ali falando, fazendo um pitch em 3 minutos, jurados olhando, câmera filmando, mas os empreendedores estão saindo muito bem. O Espírito Startups tem um papel muito relevante nessa transformação da sociedade e principalmente nessa construção de um ecossistema de inovação forte aqui no Espírito Santo. Tá chegando o dia, a gente vai trazendo todos os detalhes para você.